céu ainda guarda tons de silêncio quando os primeiros raios da manhã tocam a terra. É nesse instante sagrado, entre o fim da noite e o início do dia, que o céu parece mais próximo e o coração mais aberto. Um novo dia começa, e com ele, uma nova chance. Mas não é apenas mais uma data no calendário. É um convite celestial. Um chamado divino para recomeçar, reerguer-se, respirar fundo e lembrar. Você não está sozinho. Você já parou para pensar como é impressionante o fato de estar vivo agora? O coração bate, os pulmões se enchem de ar, a luz atravessa a janela. Isso não é acaso, é graça. É o sopro de Deus que te sustenta mesmo enquanto você dormia. Antes de você abrir os olhos, o Senhor já havia escrito os primeiros versos do seu dia. E talvez hoje você acorde com o coração pesado. Pode ser que esteja cansado, sobrecarregado, aflito. Talvez esteja lidando com batalhas que ninguém vê, tentando manter a fé firme em meio às incertezas, às dores silenciosas, às pressões da vida. Se esse é o seu caso, essa mensagem é para você. Há um salmo entre tantos na palavra de Deus que ecoa como um grito silencioso da alma. Em ti, Senhor, me refugio. Jamais seja eu envergonhado. Salmo 71:1. Essas palavras não são apenas poesia. São um escudo. São o testemunho de alguém que descobriu onde encontrar socorro quando o mundo parece desmoronar. Um convite para transformar a manhã num altar e cada respiração numa oração. Você já se sentiu sem forças logo ao despertar? Como se os desafios do novo dia já estivessem te esperando à porta. É aí que o Salmo 71 se levanta como um farol. Ele nos lembra que o nosso abrigo não está em circunstâncias favoráveis, mas em um Deus que não falha, que não cochila, que nos vê, nos ouve e nos chama pelo nome. Nesta oração da manhã, não queremos apenas falar com Deus, mas ouvir a voz dele. Não queremos apenas listar pedidos, mas permitir que o Espírito Santo transforme nosso interior. Hoje, mais do que acordar o corpo, queremos despertar a alma. E é por isso que essa oração não foi feita apenas para ser escutada, mas vivida. Imagine um encontro com o próprio Deus antes do café, antes das notícias, antes das redes sociais. Um encontro onde você despeja seu coração e ele te reveste com paz. Onde você entrega suas ansiedades e ele te cobre com esperança. Onde você confessa suas fraquezas e ele sussurra: minha graça te basta. Essa oração é um lembrete. O primeiro passo do seu dia define a direção de tudo o mais. E quando o primeiro passo é dado em oração, em comunhão, em rendição ao Pai, todo o restante se alinha com o céu. As batalhas vêm sim, mas quem começa o dia aos pés do Altíssimo já começa vencendo. Por isso, não corra para os afazeres sem antes passar por aqui. Este é o seu lugar seguro. Um refúgio construído com palavras, com fé e com a certeza de que Deus já está à sua frente preparando o caminho. Ele quer falar com você, agora. Respire fundo. Silencie a alma. Feche os olhos se puder. E ouça. Porque o céu está pronto para responder. Enquanto você dormia, Deus estava acordado. Enquanto seu corpo descansava, Ele estava em movimento. Enquanto seus olhos fechavam para o mundo, os olhos dele estavam fixos em você. Existe algo profundamente transformador em entender que o cuidado de Deus não começa quando acordamos. Ele nunca cessa. A proteção divina não é acionada por despertadores, nem limitada pelas nossas orações. Ela é constante, silenciosa, ativa, como a brisa suave que entra pela janela ao amanhecer. O amor de Deus te cerca enquanto você ainda está inconsciente. Quantas vezes já acordamos com angústia, sensação de peso, pensamentos acelerados? Em dias assim, é fácil acreditar que estamos sozinhos à mercê do caos. Mas a verdade é, Deus já estava trabalhando enquanto você dormia. Ele é o guarda de Israel, como diz o Salmo 121. Não dormita e nem dorme. Ele vela por nós em silêncio, ajusta o invisível, bloqueia ataques que nunca perceberemos, muda cenários que só entenderemos depois. Imagine agora seu quarto durante a noite, tudo escuro, silêncio. Seu corpo entregue ao sono. Mas no mundo espiritual, há uma movimentação intensa. Anjos posicionados ao redor da sua casa. O Espírito Santo intercedendo por você com gemidos inexprimíveis. O Senhor trabalhando em detalhes da sua vida que você sequer pensou. Há coisas que você não pediu, mas Ele sabe que você precisa. Há perigos que você não viu, mas Ele já desviou. Há decisões que você vai enfrentar hoje, e Ele já plantou sabedoria dentro de você para enfrentá-las. É por isso que o Salmo 71 começa dizendo:
Em ti, Senhor, me refugio. Jamais seja eu envergonhado. Porque só se refugia aquele que entende que há perigo. Mas também só busca refúgio quem sabe que há um abrigo seguro. E esse abrigo é Deus, que não abre e fecha portas conforme o relógio, mas que permanece sempre acessível, sempre atento, sempre presente. Acordar e reconhecer isso muda tudo, transforma uma simples manhã em um altar de gratidão, porque cada batida do coração, cada célula que funciona, cada raio de sol é um testemunho. Deus está cuidando. Não porque merecemos, mas porque Ele é fiel. Porque Ele prometeu estar conosco todos os dias, inclusive hoje. Talvez você esteja enfrentando uma tempestade. Talvez esteja no meio de uma estação seca, sem respostas, sem direção. E o inimigo tenta sussurrar: você foi esquecido. Mas ouça essa verdade com toda a força do seu ser. Antes de você abrir os olhos nesta manhã, Deus já havia escrito misericórdias novas para você. Lamentações 3, 22, 23. O cuidado de Deus é como o orvalho que cai durante a noite. Você não vê, mas sente o efeito. Ao acordar, a relva está molhada. Ao abrir os olhos, o coração sente paz, mesmo sem entender por quê. É Ele, é o Senhor, que cuida, que protege, que vela por você com zelo de pai. Lembre-se também, enquanto você dormia, Deus cuidava não só de você, mas das pessoas que você ama. Quantas mães dormem preocupadas com os filhos? Quantos pais com o sustento da casa? Quantos filhos com o futuro? E ainda assim, o Deus que não dorme vela por todos. Seus olhos percorrem a terra, como diz 2 Crônicas 16, 9, em busca daqueles cujo coração é totalmente dele, para mostrar-se forte em seu favor. E talvez você diga: mas eu não sou forte, eu não oro como deveria, eu falho tanto. Ainda assim ele cuida, porque o amor dele não depende da sua performance, mas da sua promessa. E ele prometeu: eis que estou convosco todos os dias. Mateus 28, 20. Isso inclui o ontem, o hoje e o amanhã. Inclui os dias bons e os dias difíceis. Inclui essa manhã. Quando você desperta com essa consciência de que o céu já estava ativo por você antes mesmo de você dizer bom dia, sua alma se aquieta. Porque saber que Deus está no controle não é uma frase bonita, é um descanso real para o espírito. É como uma criança que acorda e encontra os braços do pai prontos para abraçá-la. Ela não precisa entender tudo, ela só precisa confiar. E é isso que o Salmo 71 nos convida a fazer. Confiar. Sê para mim uma rocha de refúgio, à qual eu sempre possa recorrer. Não só quando tudo dá errado, mas sempre. O refúgio não é apenas um lugar de fuga, é um lugar de habitação. Um lugar onde nossa alma encontra paz permanente. Um lugar onde o coração cansado é refeito, onde a mente inquieta encontra alívio, onde as lágrimas são recolhidas, não ignoradas. Então hoje, antes de se levantar da cama, ou mesmo depois, pare por alguns segundos e agradeça. Porque enquanto você não via nada, Deus via tudo. Ele cuidava de você com perfeição, com paciência, com providência. Acordar na presença dele muda tudo, e não importa como será o restante do seu dia, uma coisa é certa: você não caminha sozinho. Aquele que começou o dia com você vai estar ao seu lado até a última respiração. Você pode dizer agora com fé renovada: Senhor, obrigado porque antes que o dia nascesse, o Senhor já havia se levantado para me guardar. Eu confio em Ti. Tu és o meu abrigo, minha rocha, meu refúgio eterno. Amém. Existem dias em que a alma geme em silêncio, em que até mesmo levantar da cama parece uma batalha. Dias em que o coração está aflito e a mente carregada por um peso invisível que ninguém mais parece notar. Você sorri por fora, mas por dentro clama por socorro. É para dias assim que o Salmo 71 foi escrito. Não se trata apenas de um salmo, trata-se de um grito da alma que escolheu confiar mesmo quando tudo parecia desabar. Um testemunho vivo de alguém que aprendeu a transformar sua dor em oração, suas incertezas em confiança e seus medos em declarações de fé. E é exatamente isso que o Senhor quer nos ensinar hoje. Como fazer da oração uma fortaleza nos dias de luta. O salmista começa com uma frase que deveria ser gravada em nossos corações. Em Ti, Senhor, me refugio. Jamais seja eu envergonhado. Salmo 71:1. Essa não é apenas uma introdução, é uma decisão. Ele não está dizendo: Senhor, me ajuda a me esconder de tudo. Não. Ele está afirmando com convicção: em Ti, Senhor, eu me refugio. Ele escolhe a quem entregar seu medo. Ele decide onde colocar sua confiança.
Ele se recusa a buscar segurança nas circunstâncias, nas pessoas ou em si mesmo. Ele corre para Deus, como um filho corre para os braços do pai em meio a uma tempestade. Mas por que essa escolha é tão poderosa? Porque o refúgio determina o resultado. Se você se refugia no medo, o medo te domina. Se você se refugia nas opiniões alheias, se torna escravo da aprovação. Mas se você se refugia em Deus, Ele se torna sua rocha, sua fortaleza, sua segurança em meio ao caos. O Salmo 71 é especial porque não foi escrito por um jovem em início de jornada, mas por alguém mais velho, cansado, provavelmente próximo do fim da vida. Ele já viu guerras, traições, decepções, e ainda assim ele continua dizendo: Tu és minha esperança, Senhor Deus, minha confiança desde a mocidade. Isso é fé que foi lapidada no fogo. Isso é confiança que resistiu aos anos, às perdas, às dores. Isso é uma alma que aprendeu a orar, mesmo quando tudo parecia perdido. Você já viveu um dia de luta? Um daqueles em que parece que o céu está de bronze? Em que as orações parecem não passar do teto? Em que cada notícia, cada ligação, cada pensamento parece ser uma seta para te enfraquecer? O salmista também viveu. Ele diz: Sê para mim uma rocha de refúgio, a qual eu sempre possa recorrer. Veja o detalhe. Ele não diz de vez em quando, nem só quando tudo estiver bem. Ele diz sempre. Porque ele entende que o refúgio não é um lugar para emergências, é um lugar de habitação, um esconderijo constante. Um lugar onde a alma pode descansar todos os dias, especialmente nos dias mais sombrios. E há algo profundamente confortador nisso. Deus não se cansa de nos ouvir. Mesmo quando repetimos a mesma oração, mesmo quando estamos fracos, mesmo quando nossas palavras são apenas lágrimas. Ele continua sendo o mesmo refúgio. Ele não fecha as portas. Não revoga sua graça. Seu ouvido continua inclinado para nós, como um pai que se agacha para ouvir melhor o filho pequeno. No versículo 7, o salmista diz algo que nos leva a refletir. Tenho sido para muitos como um prodígio, mas tu és o meu forte refúgio. Em outras palavras, as pessoas não entendem como ainda estou de pé. Pensam que é milagre. E é mesmo. Mas só eu e o Senhor sabemos por quê. Tu és o meu refúgio. Quantos de nós já ouvimos? Eu não sei como você aguenta. E a resposta é uma só. Porque o Senhor é meu abrigo. Ele me sustenta quando minhas pernas falham. Ele me guarda quando minha mente se perde. Ele me levanta quando o mundo tenta me derrubar. Essa é a oração dos dias de luta. Não é uma oração sofisticada, cheia de palavras bonitas. É uma oração de quem está no chão, mas olha para cima. De quem chora, mas não desiste. De quem diz: mesmo que eu esteja no fim, eu ainda creio. É por isso que no versículo 14 o salmista declara com força: Mas eu esperarei continuamente e te louvarei cada vez mais. Olhe essa contradição poderosa. Esperar e louvar. Normalmente esperamos com ansiedade, com inquietação. Mas ele decide esperar louvando. Ele transforma o silêncio de Deus em altar. Ele faz do ainda não uma oportunidade de exaltar. Porque sabe que esperar no Senhor não é tempo perdido. É solo fértil para milagres. E talvez essa seja a sua oração hoje. Talvez tudo esteja difícil. Talvez você esteja chorando escondido. Talvez esteja em silêncio, mas por dentro clamando por uma resposta, um sinal, uma mudança. Hoje o Senhor está te dizendo: Filho, filha, eu sou teu refúgio. Não tenha medo. Corre para mim. Não corra para distrações, nem para vícios, nem para conselhos vazios. Corra para os meus braços, porque enquanto você ora, eu trabalho. Enquanto você descansa em mim, eu guerreio por você. Faça hoje do Salmo 71 a sua oração pessoal. Declare: Senhor, sê minha rocha, meu refúgio constante, a quem eu sempre possa recorrer, quando o dia for bom e quando for difícil, quando eu souber orar e quando só souber chorar. Tu és meu Deus, minha força, meu abrigo. E então, o milagre começa. Não porque tudo muda de repente, mas porque você muda por dentro. E o céu se manifesta onde há fé. Hoje, faça do Salmo 71 o seu esconderijo. Porque quem se refugia em Deus nunca está sozinho. Há momentos na vida em que lutar parece ser o único caminho. Nós apertamos os punhos, endurecemos o semblante e tentamos resolver tudo com as próprias mãos. Queremos controlar, prever, antecipar.
Mas chega a hora, inevitavelmente, em que descobrimos que nossas forças têm limite, que nosso planejamento não nos protege da dor, que por mais que tentemos, não conseguimos segurar as rédeas da vida por muito tempo. É nesse ponto, exatamente aí, que começa o verdadeiro relacionamento com Deus, quando aprendemos a render. A rendição não é sinal de fraqueza como o mundo pensa. No reino de Deus, rendição é força espiritual. É um gesto de confiança. É o coração que se curva diante do Pai, não por derrota, mas por fé. É o guerreiro que entrega a espada e diz: Senhor, eu prefiro te seguir do que lutar sozinho. O Salmo 71 nos ensina esse princípio com beleza e profundidade. O salmista, já maduro, com marcas de muitas batalhas, não clama por estratégias humanas, nem por força própria. Ele diz: Tu és a minha esperança, Senhor Deus. Tu és a minha confiança desde a mocidade. Note que ele não se apoia na experiência, no tempo de caminhada ou em sua maturidade espiritual. Ele volta à base. Ele se entrega como no início, como uma criança que corre para o colo do pai. Esse tipo de rendição é poderosa, porque não é emocional, é espiritual. É uma escolha. É dizer: Senhor, eu não entendo tudo, mas confio em Ti. Não controlo os resultados, mas Te entrego cada detalhe. Minha vida é Tua. Meus planos, meus medos, meus sonhos, tudo é Teu. Mas a rendição sozinha não é suficiente. Deus não busca apenas corações rendidos. Ele procura corações gratos, corações que reconhecem, que mesmo em meio às dores conseguem enxergar os rastros da bondade divina, que não olham apenas para o que falta, mas celebram o que já foi feito. É por isso que o salmista mesmo, em meio a clamor, faz questão de exaltar o Senhor. A minha boca relatará a tua justiça e o teu louvor o dia todo, pois não conheço o número das tuas justiças. Ele declara: Não consigo nem contar o quanto tu tens sido bom. Esse tipo de gratidão move o céu, porque ela nasce da consciência de que tudo o que temos, inclusive a próxima respiração, é graça. Não merecimento, não conquista. Graça. Amor que não se explica, apenas se recebe com reverência. E se tem algo que destrava a manifestação de Deus em nossa vida, é quando o nosso coração reconhece, se curva e agradece. Quando mesmo com o não, ou com o ainda não, a alma continua dizendo: Tu és bom, e eu confio em Ti. A rendição e a gratidão nos levam à entrega total. E aqui está o segredo do mover de Deus. Ele se manifesta plenamente onde há entrega total. Quando entregamos tudo, não só o que nos dói, mas também o que valorizamos, abrimos espaço para que Ele governe por completo. E onde Deus governa, há paz. Você já entregou de verdade? Não apenas com palavras, mas com decisões? Já disse: Senhor, mesmo que essa porta não abra, eu te glorificarei. Mesmo que a cura não venha como espero, eu te louvarei. Mesmo que eu não entenda o motivo do silêncio, eu te obedecerei. Essa entrega é rara, mas é nela que o céu se inclina, porque ela é o reflexo da fé mais pura. A fé que não depende de resultados, mas de relacionamento. E é aqui que muitos tropeçam. Buscam a Deus por respostas, por soluções, por intervenções, mas não se entregam. Querem a bênção, mas não o senhorio. Querem o consolo, mas não o comando. E o céu muitas vezes espera. Espera o coração entender que não há vitória maior do que estar rendido, grato e entregue ao Deus que sustenta todas as coisas. Olhe para a vida de Jesus. Mesmo sendo o Filho de Deus, Ele se rendeu. Ele agradeceu. Ele se entregou. No Getsêmani, suando gotas de sangue, ele disse: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade. Isso é rendição. Isso é entrega. Isso é confiar no Pai mesmo no meio da angústia. E hoje, o Espírito Santo te convida a fazer o mesmo. A largar o controle. A soltar o peso. A parar de carregar sozinho. A parar de viver com medo. A abrir mão da ansiedade que te corrói por dentro e a simplesmente se render. A dizer: Pai, eu confio. A reconhecer: Senhor, obrigado, porque mesmo quando eu não vejo, Tu estás cuidando. A declarar: Toma minha vida, meus planos, meus caminhos, meu amanhã. Tudo é Teu. Essa é a oração que move o céu. Não é a mais longa, nem a mais eloquente, é a mais sincera. É a que nasce de um coração que já entendeu. Fora de Ti, nada faz sentido.
Hoje, se você quer que Deus entre em áreas da sua vida que ainda estão bloqueadas, comece entregando. Entregue a dor, sim, mas também entregue a vontade, a agenda, os relacionamentos, os medos, os sonhos. E diga: Senhor, que não seja como eu quero, mas como tu sabes que é melhor. E então o impossível se aproxima. Porque onde há rendição, há intervenção. Onde há gratidão, há multiplicação. Onde há entrega, há milagre. Faça dessa manhã um altar, e do seu coração uma oferta viva. Renda-se, agradeça, entregue, e veja o céu se mover a seu favor. Em um mundo que valoriza o sucesso, a performance e a imagem, a dor costuma ser vivida em silêncio. Os fracos se escondem, os enfermos são esquecidos, os desempregados carregam o peso da vergonha. Mas Deus ouve o clamor que ninguém mais escuta. Ele vê as lágrimas que caem no travesseiro, os gemidos que não têm voz, os olhares perdidos no horizonte tentando entender onde foi que tudo desmoronou. É por isso que, ao chegarmos a este ponto do Salmo 71, somos chamados a algo maior do que orar apenas por nós mesmos. Somos convocados à intercessão, a nos colocarmos na brecha, a erguer os braços pelos que já não conseguem mais, a ser voz por quem já perdeu as palavras, a ser clamor por quem se calou diante da dor. A oração verdadeira nunca termina em si mesma. Ela se expande, ela alcança, ela se torna ponte. E é isso que acontece quando decidimos levar diante de Deus não apenas nossas próprias necessidades, mas também as de tantos outros. Interceder é um ato de compaixão ativa. É amar como Cristo amou, sentindo a dor do outro como se fosse nossa. O salmista, ao declarar sua confiança em Deus, nos inspira a confiar também por aqueles que estão em profunda fragilidade. E aqui podemos levantar 3 frentes de intercessão profundamente relevantes: os fracos, os enfermos e os desempregados. 3 perfis de pessoas que, em sua maioria, carregam suas batalhas no anonimato e precisam desesperadamente de um mover de Deus. Primeiro, pelos fracos. Fraco não é apenas aquele que está cansado fisicamente. É aquele que está perdendo a fé, que já orou tanto, mas ainda não viu mudança. É aquele que duvida se Deus ainda o escuta. O fraco é muitas vezes quem sorri no público, mas chora no secreto. Interceder pelos fracos é declarar em oração: Senhor, levanta os caídos, dá novo fôlego aos que se sentem derrotados, renova a fé de quem se afastou, visita os que estão desanimados e faz arder de novo o primeiro amor. Talvez você conheça alguém assim, ou talvez esse alguém seja você. A boa notícia é: Deus não rejeita o fraco. Pelo contrário, o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. É no lugar da fraqueza que ele revela sua força. E ao intercedermos, tornamo-nos participantes desse milagre silencioso, o renascimento da esperança. Segundo, pelos enfermos. A dor física corrói, a doença aprisiona, a enfermidade muda rotinas, arranca sonhos, limita movimentos. Mas o que muitos não enxergam é que o impacto maior da doença não é no corpo, é na alma. Quando o diagnóstico chega, o medo se instala. Quando o tratamento demora, a fé balança. Quando a cura não vem, o desespero tenta se alojar. E é exatamente aí que a intercessão entra, como bálsamo, como brisa fresca num quarto de hospital, como mão estendida sobre a testa febril. Senhor, cura os enfermos, visita os hospitais, os leitos, os quartos silenciosos. Envia teu Espírito para consolar os que choram. Opera milagres, sustenta os que aguardam, fortalece os que estão cansados. Jesus curou muitos durante seu ministério terreno, não apenas para mostrar poder, mas para revelar compaixão. E hoje ele continua curando, às vezes de forma instantânea, às vezes pela medicina, às vezes curando primeiro a alma para depois curar o corpo, mas sempre, sempre com amor. Se você conhece alguém enfermo, mencione seu nome em oração. Coloque-o diante de Deus com fé. Se você é esse alguém, saiba, o céu conhece sua dor, e ele está perto dos que sofrem. Terceiro, pelos desempregados. Perder o trabalho é para muitos perder a identidade. É sentir-se inútil, é acordar sem propósito, é ver a geladeira vazia, a conta vencida, e ainda assim sorrir para os filhos dizendo: está tudo bem. O desemprego não atinge apenas o bolso, atinge o coração. Cria um buraco no peito que só Deus pode preencher.
Interceder pelos desempregados é orar com empatia. É reconhecer que muitos estão lutando em silêncio, enfrentando humilhações, ouvindo não atrás de não, entregando currículos que parecem sumir. Senhor, abre portas, envia provisão, sustenta os lares em meio à escassez, dá sabedoria para novas ideias, move corações para oportunidades inesperadas. Tu és Jeová Jiré, o Deus que provê. E mais, interceder por quem não tem trabalho é também se dispor a ajudar. Às vezes, a resposta da oração de alguém está na sua generosidade, no seu apoio, no seu contato, na sua lembrança. O poder da intercessão está em nos fazer canal da graça de Deus. A oração que sobe do nosso coração pode descer como um milagre sobre a vida de alguém que nem conhecemos. É o mistério e a beleza do reino. Deus se move quando nos movemos em amor. Hoje escolha ser esse intercessor. Escolha ser a ponte entre o céu e a dor do outro. Escolha carregar em oração quem já não consegue andar. E veja como Deus age. Veja como Ele transforma corações através de simples palavras ditas com fé. O mundo pode esquecer os fracos, os enfermos, os desempregados, mas o céu os conhece. E quando você intercede, você se torna resposta. Você se torna instrumento. Você se torna parte do milagre. O dia mal ainda nem começou e já sentimos os sinais da batalha. A mente inquieta, os pensamentos acelerados, o coração pesado, notícias ruins que nos cercam, cobranças que nos perseguem, lutas internas que nos desgastam. E diante disso tudo, muitos se perguntam: como enfrentar mais um dia sem desmoronar? A resposta está em Efésios 6, mas ecoa com força também no espírito do Salmo 71. Porque a vida cristã não é um passeio em um campo florido, é um campo de batalha espiritual. E se há guerra, precisamos estar preparados. Não com armas humanas, mas com a armadura de Deus. O salmista, ainda que em tom poético, fala como um guerreiro. Ele clama por socorro, mas não foge do enfrentamento. Ele pede refúgio, mas também declara sua firmeza. E isso nos ensina algo poderoso. Fé não é fuga, é enfrentamento com a força do alto. Ao declarar, "Sê para mim uma rocha de refúgio", ele também reconhece que há inimigos, perigos, afrontas, mas não se rende ao medo. Ele se posiciona, e é isso que precisamos fazer a cada manhã, nos posicionar espiritualmente. Porque, como Paulo escreveu, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Efésios 6:12. Logo, não podemos começar o dia desarmados. Não podemos enfrentar as batalhas internas e externas na força do braço. Precisamos vestir conscientemente a armadura espiritual. E cada peça dessa armadura tem um significado profundo, uma função indispensável e um propósito divino para que sejamos inabaláveis diante das pressões diárias. Primeiro, o cinto da verdade. A verdade é o que nos firma, é o que nos mantém alinhados. Quando tudo ao nosso redor for mentira, vozes dizendo que não somos amados, que não temos valor, que não há esperança, é a verdade de Deus que nos segura de pé. Comece o dia lembrando quem você é em Cristo. Declare a verdade. Sou filho amado. Fui comprado por preço. Tenho um propósito eterno. A mentira só prospera onde a verdade está ausente. Segundo, a couraça da justiça. O coração é enganoso e vulnerável. Nele nascem as decisões, os sentimentos, os impulsos. A couraça protege exatamente isso. E não é qualquer couraça, é a justiça de Cristo. Não é sua performance que te protege, é a obra da cruz. Vista-se dessa consciência. Não lute para ser aceito por Deus. Lute porque já foi aceito. A justiça de Deus é o escudo que impede a acusação de te paralisar. Terceiro, os calçados do Evangelho da Paz. O dia te levará a lugares inesperados, conflitos, desafios, pressões. Mas os teus pés devem estar preparados, calçados com paz. Ou seja, onde você pisar, leve reconciliação, leve leveza, leve a boa nova, que suas palavras apaziguem e não inflamem, que sua postura traga equilíbrio e não tensão. Paz não é ausência de conflito, é presença de Deus em meio ao caos. Quarto, o escudo da fé. Dardos inflamados virão, dúvidas, medos, situações que tentarão minar sua confiança. Mas o escudo da fé serve para apagar cada seta. É a convicção interior de que, mesmo sem ver, Deus está no controle. Mesmo sem sentir, Ele está agindo. Fé é levantar o escudo quando tudo parece desmoronar.
e ainda assim continuar avançando. A fé não cancela a batalha, mas garante a vitória. Quinto, o capacete da salvação. A mente é um campo de guerra. Pensamentos de derrota, comparação, ansiedade, culpa, tudo começa ali. O capacete protege exatamente isso, a sua identidade. Você não é o que sente, nem o que o mundo diz. Você é salvo, redimido, resgatado. Quando sua mente está cheia da salvação, ela não se deixa dominar pelas trevas. Alimente sua mente com a palavra, e o inimigo perderá força sobre seus pensamentos. Sexto, a espada do Espírito, a palavra de Deus, a única arma de ataque da armadura. A palavra é viva, eficaz, cortante. Ela desfaz mentiras. Ela abre caminhos. Ela fortalece o espírito. Mas não basta tê-la guardada, é preciso usá-la. Declare versículos. Ore com base nas Escrituras. Lute com promessas, porque cada vez que você proclama a palavra, o mundo espiritual se move. Agora veja, nenhuma dessas peças funciona sozinha. A armadura só cumpre seu propósito quando está completa. Um soldado com o peito desprotegido ou com os pés descalços é um alvo fácil. Por isso, todas as manhãs, vista cada parte em oração, conscientemente, não apenas como rito, mas como decisão espiritual. E lembre-se, a armadura não é para você guerrear sozinho, é para guerrear com Deus ao seu lado. A presença dele é o que transforma um servo comum em um guerreiro celestial. E mais, você não veste a armadura para impressionar, mas para resistir. Como diz Efésios 6:13, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Há dias em que o maior milagre não é vencer, é não cair. E há dias em que a maior vitória é levantar mesmo ferido, vestir novamente a armadura e continuar. Porque cada manhã traz um novo embate, mas também uma nova unção. Hoje, Deus está te chamando a se posicionar, a parar de apenas sobreviver e começar a guerrear no espírito, a levantar sua cabeça, a firmar seus pés, a declarar: eu não vou retroceder, eu não vou ceder ao medo, eu não vou aceitar a mentira. Eu sou filho, sou soldado, e estou revestido com a armadura do Deus Todo-Poderoso. A guerra é real, mas o Deus que luta por você é invencível, e quando você se cobre com sua armadura, o céu te respalda. Vista-se, ore, avance e vença, em nome de Jesus. Quando a manhã chega, ela não traz apenas luz, ela traz a chance de recomeçar. O nascer do sol, silencioso e constante, é um lembrete diário de que Deus continua no controle, de que a sua fidelidade não falha, de que mesmo que a noite tenha sido longa, o socorro vem com o amanhecer. Hoje você foi conduzido por uma jornada de fé. Começamos reconhecendo que Deus já estava cuidando de tudo antes mesmo do seu despertar. Que antes que você abrisse os olhos, Ele já tinha preparado misericórdias novas, já tinha colocado anjos ao seu redor, já tinha escrito detalhes do dia com sua mão soberana. Depois, mergulhamos no Salmo 71 como refúgio para os dias de luta. Ali aprendemos a transformar a angústia em clamor e a confiança em escudo. Descobrimos que orar com sinceridade em meio à dor é mais poderoso do que palavras perfeitas. Que o coração quebrantado é o altar que Deus mais valoriza. Avançamos então para a alma da adoração: rendição, gratidão e entrega. 3 chaves que abrem o céu. 3 atitudes que movem o coração do Pai. Quando nos rendemos, nos libertamos. Quando agradecemos, reconhecemos. E quando entregamos, descansamos. É aí que começamos a ver a mão de Deus nos detalhes, mesmo nos dias difíceis. Mas a oração que agrada a Deus não termina em si mesma. Ela se estende. Ela intercede. Por isso, oramos pelos fracos, pelos enfermos e pelos desempregados. E fomos lembrados que a oração intercessora é o ato mais sublime de amor. Quando você ora por alguém, você se torna parte do milagre que Deus está preparando na vida dessa pessoa. E por fim, entendemos que não basta apenas orar. É preciso se revestir. A armadura de Deus não é uma metáfora bonita. É um escudo real contra os ataques diários. Cada peça nos lembra de quem somos em Cristo e nos capacita a permanecer firmes quando os ventos da vida tentarem nos derrubar. Agora, ao terminar esta oração da manhã, não se despeça de Deus. Continue com Ele. Leve essa presença contigo. Deixe que cada passo, cada escolha, cada conversa seja guiada por esse mesmo Espírito que te visitou aqui. Porque um dia inteiro na presença de Deus não começa com religiosidade. Começa com uma oração sincera. Respire fundo. Sinta a paz que te envolve.
e diga em silêncio: Senhor, eu entrego este dia em tuas mãos. Eu confio em ti. E então levante-se, com fé, com esperança, com coragem, porque o Deus que começou este dia contigo vai estar ao seu lado até o fim.